E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição. Para você que chegou de paraquedas, eu sou Igor Fernandes, então seja muito bem-vindo. Eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, ama os quadrinhos, ama os gibis. Então se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, se inscreve aqui no canal. O canal tem um ritmo mais lento comparado a outros. Eu posto uma vez na vida agora, posto uma vez por semana, mas aí sempre trazendo assuntos relevantes, assuntos interessantes sobre a gibisfera e tentando não reclamar da própria. Então simbora aviões, porque assim, ritmo de leitura, né? Você lê o que é melhor, ler devagar ou ler rápido? Eu acho que aí, assim, a resposta rápida e direta é que depende de pessoa e depende muito do quanto você tem repertório de costume de leitura, né? Eu costumo dizer, né, aí sendo redundante aí com o uso da palavra costume, que o que mata é o costume, né? E justamente isso que faz a gente ter, assim, um ritmo de leitura muito próprio. Porque se você é uma pessoa mais pacata, uma pessoa que muitas vezes prefere uma leitura mais lenta, isso vai fazer com que você também consiga pegar muitos detalhes logo na primeira leitura. Porque a gente também entende que às vezes ler gibi, ler quadrinho, assim como também ler um livro, às vezes você lê, por mais que você, mais devagar que você leia, por mais atento que você leia, a nossa distração ela pode nos levar a perder um detalhe que a gente só vai conseguir ter numa releitura, numa segunda leitura, terceira, quarta, enfim, dependendo da complexidade do quadrinho, da história, da obra em si. Então você vai ter ali, por exemplo, o fato de que ler devagar talvez seja muito mais uma questão de preferência do que de método para catar certos detalhes. Porque tem obras que o detalhe mora realmente na segunda leitura, ou mora no aumento do seu repertório literário. Porque às vezes você vai lá e às vezes é um detalhe histórico que você não pegou na época da escola, que você não catou ali, porque não tinha esse conhecimento desse contexto histórico daquele quadrinho. Às vezes você vai ter ali um detalhe que você vai ter que pegar depois que você conheceu, escutou uma música ou assistiu um determinado filme que foi usado de referência para a obra. E aí isso é que vai fazer com que você, mesmo que você leia o mais rápido possível, mais lento possível, não necessariamente seja o melhor método para pegar referência. Porque você pode ter uma leitura muito rápida, mas você está ali imbuído de referências ou de uma memória idética, se não me engano, acho que é a idética, enfim, uma memória que armazena informações, que administra essas informações com muita precisão. E aí, assim, tem gente que é assim, né? Ler rápido já é o oposto no sentido de ritmo, mas também não necessariamente é o oposto no sentido de técnica, né? Porque ler rápido pode ter muito a ver com, assim, com o tipo de leitura que você vai tá lendo ali para você conseguir ler rápido. Eu, pessoalmente, eu consigo ler rápido leituras mais simples, quadrinhos mais divertidos, mais superficiais, em que eu ali estou ali na minha hora do almoço, ou numa janela ali de tempo entre uma aula e outra, de menos de 10 minutos, aí vou ler ali uma coisa, uma tirinha do Garfield, uma Turma da Mônica, um Homem-Aranha Saga do Clone, coisas que embora possam ter mais texto, mas que tem uma fluidez também na sua leitura. Ler rápido também não necessariamente é uma questão de ritmo pessoal. Às vezes a própria obra tem um ritmo muito mais rápido, né? Por exemplo, como quadrinhos que tem pouco texto, ou que a quadrinização ela é feita para trazer uma dinâmica, e aí você tem aquela sensação de, nossa, eu li isso aqui muito rápido, como é que foi isso, né? Então, às vezes o quadrinho ele é feito propositalmente para você ler ele rápido, ter um ritmo frenético, né? Então você às vezes vai estar com aquela sensação de, caramba, eu sou muito bom, li isso aqui muito rápido, né? Mas às vezes é um ledo engano, porque aí o próprio quadrinho te conduziu a ter esse ritmo, ele te obrigou a ler rápido, ou porque o final, um gancho de um capítulo para o outro é muito bom. Eu estou nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, vou dar um exemplo, eu estou lendo Flash Gordon no Planeta Gongo, é uma edição gigantesca que eu mostrei no meu vídeo anterior de leituras lendo personagens da Era de Ouro.
E é muito difícil parar, assim, porque como são em uma ou duas páginas no máximo, termina ali um pequeno trecho, o final já é um gancho que você fica deslocado para querer continuar assistindo. Quando eu fui ver, a edição é relativamente robusta, né? Não é robusta, mas ela, né, não é uma ediçãozinha fininha de 10 páginas, né? Mas quando eu fui ver, eu já tinha lido mais de 20 páginas. E eu digo, meu Deus, eu não tenho nem esse tempo todo, como é que pode, né? E aí é essa frenesi que principalmente as tiras de jornal faziam. Você lia, terminava e tinha que esperar a outra semana, outro mês, para poder conseguir continuar aquela história. Então é um privilégio para a gente hoje ter essas edições encadernadas de tiras do Homem-Aranha, do Flash Gordon, do Batman e de tantos outros, né? Mas é isso, assim, não existe um certo ou errado de metodologia, já ler rápido ou ler devagar. Depende muito da sua vida. Porque aí você também pode acabar apreciando bem uma arte numa leitura rápida. Porque a arte de um quadrinho também pode te conduzir a um ritmo mais frenético. Mas claro que algumas artes te paralisam, e isso é importante a gente frisar. Como para cada um isso vai ser muito pessoal, vai ter quadrinho que você vai parar em uma página e vai ficar ali estupefado com a arte do quadrinho, com aquela splash page, com aquela página dupla, com o efeito das cores, com o efeito do preto e branco, da rachura. Então isso também é muito legal de se perceber. E a gente vai meio que entendendo que vai ter momentos em que você vai sim fazer uma leitura mais devagar e você vai ter uma leitura mais lenta, mais rápida. Essa leitura devagar não necessariamente é uma questão de ler o quadrinho todo no mesmo dia. Você vai ler, né, assim, dependendo da sua situação, você vai ler 2, 3 páginas e vai ficar frustrado porque queria ter lido já a história completa. E é importante a gente também lidar com isso, numa boa. De, rapaz, eu não consegui terminar de ler esse capítulo hoje, vou dormir, tô cansado, amanhã eu termino. E não tem problema nenhum, né? Acho que a cobrança de... A gente vê que o trens e beltrens e cicranos e beltranos e fulanos conseguem ler 50 quadrinhos em um final de semana, bom para eles. Mas se você não consegue, não é problema nenhum, porque assim você não é obrigado a nada, tá certo? Então é isso, eu vou ficar por aqui, é um videozinho aqui só pra, né, dar uma remexidinha aqui no canal, porque o canal tá um pouquinho parado, mas depois eu venho com um conteúdo um pouco mais preparado, ou um pouco mais assim complexo, de repente pegar ali, como eu faço sempre, pegar alguns quadrinhos e etc e tal, porque eu não tô tendo muito tempo de pegar na coleção e fazer o rebuliço que eu costumo fazer. Ai, 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 é a vida. Vamos trabalhar, né? Então é isso. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Não importa o seu ritmo de leitura, incrível.